Então, as características da atividade elétrica ao longo do tecido cardíaco, ele é um pouco distinto, graças às diferenças celulares observadas nos diferentes tecidos. Então, na célula do nódulo sinusal, nós temos um potencial de ação que é próprio. Agora, a pergunta: por que o nódulo sinusal é o responsável por gerar atividade elétrica? Por que ele é um marca-passo cardíaco? O que ele tem de especial que o torna um marca-passo cardíaco? Né? E o que é marca-passo cardíaco? Marca-passo cardíaco é quem dita o ritmo do coração. E por que o nódulo sinusal tem esse papel? Porque as células são diferentes dos demais tecidos cardíacos, por exemplo, do tecido do átrio, do tecido ventricular, embora todas sejam células cardíacas, ou seja, sejam cardiomiócito, tudo é tecido muscular, mas a estrutura da célula é diferente, né? E observem na imagem, no canto superior direito, nós temos uma célula cardíaca do nódulo sinusal, e um pouco mais à esquerda a gente tem um potencial de ação. Esse potencial de ação em repouso, a célula é menos 65 milivolts, enquanto em repouso uma célula do ventrículo, ela está com menos 85, menos 90 milivolts. O que é mais fácil para despolarizar? Uma célula que está a menos 65 ou uma célula que está a menos 95? Uma célula que está a menos 65. Por quê? Ela está muito mais próximo do potencial positivo do que uma célula que está a menos 85 milivolts. Né? Então, se a gente pensar que a despolarização, a célula sai de negativa para positiva, quem está mais eletronegativo tem maior dificuldade de despolarizar. Então, a célula do nódulo sinusal, ela está em repouso com uma voltagem intracelular de menos 65 milivolts. A chance dela despolarizar é muito maior do que uma célula que está a menos 85 milivolts. Então, ela despolariza primeiro. Né? Ela é a primeira a despolarizar. Ah, mas por que isso? Porque a estrutura da célula permite que ela tenha essa capacidade. Ela tem expressão de receptores na membrana celular que é diferente das demais células, do átrio, das células do ventrículo. Né? Nós temos milhões de células no músculo cardíaco. Né? E de acordo com a função que cada estrutura do coração desempenha, essas células têm morfologia, né, e fisiologia um pouco diferente uma das outras. Né? Então, essa imagem dessas células à direita do slide são fotomicrografias reais, né? Como são as células mesmo, né? As células do nódulo sinusal, ela tem essa capacidade diferenciada. E até o seu potencial de ação, ele é diferente, né? Ele não tem a fase de platô. A fase de platô é uma manutenção da despolarização da célula. A célula despolariza e se mantém despolarizada. Essa fase de platô não ocorre no nódulo sinusal. Então, a gente pode dizer que o nódulo sinusal ele tem uma despolarização e uma repolarização mais rápida do que no ventrículo. Né? Esse período que dura a despolarização e a repolarização, ou seja, o potencial de ação, é mais rápido no nódulo sinusal do que no ventrículo, por causa da fase de platô. Nos átrios, a gente ainda tem uma pequena fase de platô. Os átrios também são importantes na contração, eles também geram força, mas essa força nem se aproxima dos ventrículos. Por quê? Quando os átrios se contraem, o papel dele é bombear o sangue para dentro dos ventrículos, então eles não precisam de tanta força. Agora, quando os ventrículos contraem, eles têm que bombear sangue para uma extensa rede vascular. O sangue tem que ir para os pulmões, que tem muito vaso sanguíneo,
e tem que ir para toda a circulação sistêmica, que tem uma extensa rede de vasos. Então, os ventrículos precisam fazer uma força muito maior. E aí, a adaptação da célula para dar conta dessa força que os ventrículos precisam gerar, né? Então, as células têm características diferentes, e por isso as câmaras cardíacas também desempenham papel diferentes. Ok? Sem dificuldades por aí, né? Agora, como é que a atividade elétrica leva à atividade contrátil? Anotem a... Vou só tomar uma água aqui. Como que a atividade elétrica leva à atividade contrátil? Existe um processo que nós chamamos de Cardiac Excitation Contraction Coupling. Acoplamento, excitação, contração cardíaca. O que é esse acoplamento, excitação, contração cardíaca? Ele é o processo pelo qual a atividade elétrica leva à atividade contrátil. Tudo funciona em função do tempo, né? Primeira coisa que ocorre, atividade elétrica, né? Despolariza a célula. Despolariza a célula, a gente tem lá a entrada de sódio, aí fecha canal de sódio, começa a entrar cálcio. Então, primeiro despolariza, durante a despolarização, entrada de cálcio, e esse cálcio dentro da célula é que vai levar à contração. Existe um outro processo na qual o cálcio leva à contração, que nós chamamos de cálcio-induced calcium release. O cálcio levando à liberação do cálcio. E é este cálcio que vai levar à contração do coração. Para vocês terem ideia do papel do cálcio na contração do músculo, seja músculo esquelético ou seja músculo cardíaco, por exemplo, quando o paciente, quando um coração vai ser transportado para transplante, ele é colocado numa solução isento de cálcio. Não se põe cálcio para quê? Para o coração parar de bater. Depois que o coração é transplantado, você religa os vasos sanguíneos, reconecta os vasos sanguíneos e permite a circulação de sangue. No sangue existe cálcio, né? E a gente tem que monitorar esse cálcio em condições fisiológicas. A gente não vai ter alteração das concentrações, a gente tem um controle absoluto aí, o nosso organismo controla as concentrações ideais de cálcio no sangue para o funcionamento do organismo como um todo. Mas em pacientes hospitalizados em terapia intensiva, você pode ter alterações nas concentrações iônicas, e inclusive de cálcio. E aí se monitora constantemente, né, frequentemente, as concentrações de cálcio e de outros eletrólitos, como sódio, potássio, porque se o paciente tiver alterações, né, tanto para cima quanto para baixo, ou seja, hipercalcemia ou hipocalcemia, isso pode levar a arritmias cardíacas ou mau funcionamento do tecido cardíaco. Então, é importante monitorar esse cálcio e é importante eu ter concentrações ideais de cálcio na corrente sanguínea. Em condições fisiológicas, ele não se altera, né? A gente não tem alterações nas concentrações. Mas em pacientes hospitalizados, com falência renal, entre outras situações, ele pode ter a hipocalcemia ou hipercalcemia, né? E por isso precisa ser monitorado frequentemente as concentrações de cálcio na corrente sanguínea. O cálcio é tão importante que em pacientes com insuficiência cardíaca, nós utilizamos um medicamento chamado cardiotônico, né, a digoxina, que o papel dela é aumentar a concentração de cálcio
dentro das células cardíacas e, com isso, aumentar a força de contração para esse coração que está com insuficiência. Então, a gente consegue ainda interferir com as concentrações de cálcio no coração graças ao uso de medicamentos, né? Que também são perigosos e podem ocasionar arritmia. Agora, vamos olhar para a imagem. Inferiormente na imagem, nós temos um indivíduo com a roupa azul aí, com uma lupa, olhando para uma célula cardíaca. E quando ele olha com essa lupa para uma célula cardíaca, ele amplifica a membrana plasmática dessa célula. E aí na imagem, no superior aí do slide, a gente tem a membrana plasmática de uma célula cardíaca, mostrando o meio extracelular, e lá dentro, onde a gente tem aí os miofilamentos, onde a gente tem o cálcio, uma série de estruturas, de moléculas que estão dentro da célula. Observe que existe na membrana plasmática alguns canais, né, onde tem a setinha aí em vermelho, mostrando que o cálcio, que é abreviado pelas letras Ca, né, Ca2+, ou Ca+, o cálcio entra por esses canais. Esses canais são chamados canais de cálcio. Quando que o cálcio entra por esses canais? Quando a célula despolariza. O cálcio entra por esses canais e ele vai se ligar a um receptor chamado receptor de rianodina. Esse receptor de rianodina está presente numa estrutura intracelular chamada retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático é uma organela, né, como outras organelas da célula cardíaca. Esse retículo sarcoplasmático, ele é um reservatório de cálcio, ele está cheio de cálcio dentro dele. Mas para ele liberar esse cálcio que está dentro dele, ele precisa de um cálcio que vem lá do meio extracelular. Esse cálcio que entra na célula durante a despolarização, ele se liga a um receptor, chamado receptor de rianodina, presente no retículo sarcoplasmático, e libera o cálcio armazenado dentro do retículo sarcoplasmático. Esse processo é chamado de calcium-induced calcium release, o cálcio induzindo a liberação de cálcio. E aí, quando esse cálcio, né, entrou na célula e liberou, induziu a liberação de cálcio, eu tenho uma grande quantidade de cálcio dentro da célula, né? Esse cálcio dentro da célula, ele vai se ligar aos miofilamentos contráteis. Quais que são os miofilamentos contráteis? A actina e a miosina. E aí, quando ele se liga à actina e à miosina, ocorre a contração muscular. Então, eu preciso do cálcio para realizar a contração muscular. Parte desse cálcio, em pequena concentração, vai lá para a mitocôndria, para ajudar no processo de produção de ATP. E depois que ele faz esse processo, né, de contração e ajudar na produção de ATP, ele tem que sair da célula. Por quê? Porque ocorreu a contração, tem que ocorrer o relaxamento da célula. Ela tem que relaxar para poder contrair de novo. Contrai, relaxa, né? A cada batimento cardíaco ocorre todo esse processo. Para que o cálcio saia da célula, ele utiliza algumas proteínas presentes na membrana plasmática. Eu tenho algumas proteínas são dependentes de ATP, como o transportador de cálcio, está com uma setinha aí em verde, né, mostrando que o cálcio passa por ele para sair. Eu tenho o trocador sódio-cálcio, que está aí com a letra NCX, que é do inglês, que significa sódio-cálcio exchange, é um trocador de cálcio. Eu tenho a bomba sódio-potássio, que também é dependente de ATP. Então, todas essas bombas, né, a custa de ATP, ou seja, a custo de gasto energético, elas atuam para retirar
o cálcio de dentro da célula. Então, ocorreu lá o potencial de ação. Entrou sódio, despolarizou, começou a sair potássio, a célula começa a repolarizar, mas aí abre-se canais de cálcio, e o cálcio começa a entrar na célula. À medida que esse cálcio entra na célula por canais de cálcio, ele libera mais cálcio que está armazenado, que estava quietinho lá dentro do retículo sarcoplasmático. Ele libera esse cálcio, que se junta ao cálcio que acabou de entrar, e esse cálcio dentro do citoplasma da célula vai se ligar lá a proteínas, como a quitina e miosina, e fazer com que ocorra o deslizamento dessas proteínas uma sobre a outra e o encurtamento dos sarcômeros, o encurtamento da estrutura contrátil muscular, e a célula vai se encurtar de tamanho, e dessa forma eu tenho a contração da célula. Imagine que esse processo ocorre ao mesmo tempo em milhares de células. Então, todas as células se contraem, contraindo todo ali o tecido cardíaco, o miocárdio, e dessa forma reduzindo o espaço dentro das câmaras cardíacas, né? Aumentando a pressão lá dentro das câmaras e fazendo com que o sangue seja expulso, seja bombeado, né? Então, na ordem temporal dos eventos, eu tenho aí no meio do slide uma ilustração de um potencial de ação, que está aí com a letra AP, Action Potential de ação. Depois eu tenho o aumento da concentração de cálcio, e depois eu tenho em vermelho a contração. Então, a sequência de eventos é atividade elétrica, aumenta cálcio, contração. Então, quando a gente olha para a atividade elétrica, em última análise, a gente está olhando para a atividade contrátil, porque a atividade elétrica leva à atividade contrátil. Como? Pelo processo chamado acoplamento, excitação, contração. Eu tenho que ter a excitação do tecido para ter a contração. Se eu interrompo a atividade elétrica, o coração para de bater. Significa que o coração morreu, a célula morreu? Não, a célula pode estar viva, só que ela está sem atividade elétrica. Durante uma parada cardíaca, o paciente pode ficar sem atividade elétrica ou com atividade elétrica desorganizada, como a fibrilação, por exemplo, onde tem atividade elétrica, mas ela não tem uma sequência correta de passagem pelos tecidos, nem um tempo correto de passagem. Eu tenho essa atividade elétrica, mas o coração não contrai, né? E aí eu posso ficar ali meia hora, 1 hora, 2 horas para ressuscitar o paciente, porque as células do coração ainda não morreram. Ela tem uma alteração da atividade elétrica. Se eu corrijo a atividade elétrica, eu retomo os batimentos cardíacos. O uso do desfibrilador é para resetar os potenciais de ação, é para como se fosse... Esses potenciais de ação estão todos desorganizados ao longo dos tecidos cardíacos, né? Estão de formas desajustadas. Eu dou uma carga elétrica através do desfibrilador, e como se eu despolarizasse todas as células de uma única vez e resetasse o coração para que o nódulo sinusal possa assumir novamente o seu papel de marca-passo cardíaco e possa ditar novamente o ritmo cardíaco. Ele possa... Opa, está tudo bagunçado aqui, está tudo desorganizado, deixa eu acabar com essa atividade elétrica desajustada para ver se o nódulo sinusal retoma a sua atividade elétrica e ela siga aquele percurso correto, aquele percurso que ela tem que passar, ser gerado no nódulo sinusal, seguir pelas vias internodais, ir até o nódulo atrioventricular, seguir pelos feixes de His, fibras de Purkinje, e aí, dessa forma, dá a sequência correta de contração de átrios e ventrículos, porque eles têm que contrair não simultaneamente. Os átrios têm que contrair enquanto os ventrículos estão relaxados, né? E o tempo de passagem
da atividade elétrica por esses tecidos, ele tem que ter um tempo conhecido, ele não pode ser rápido demais, nem lento demais, não pode ter uma região que não esteja despolarizando de forma adequada, porque tudo isso pode ocasionar uma arritmia. E eu dependo da atividade elétrica para ter atividade contrátil, né? Eu dependo que ocorra o potencial de ação para que o cálcio entre na célula, para que o cálcio libere o cálcio que está armazenado, e esse cálcio contribua com a contração, e depois esse cálcio ainda precisa de sair da célula para poder entrar novamente com um novo potencial de ação. Então, todo esse processo ocorre inúmeras vezes no meu coração, né? A cada batimento esse processo ocorre, e é vital para o funcionamento adequado do coração. As patologias podem comprometer todo esse funcionamento, né? As lesões no coração, o uso de medicamentos, desequilíbrio iônico pode ocasionar isso. Você já deve ter ouvido falar de paciente que tomou muito energético e teve arritmia. Uma vez o Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, estava fazendo um show no sul do país e passou mal no palco. Não é a primeira vez que isso ocorre, já ocorreu umas 2, 3 vezes. Ele fazia uso de diurético, ele estava sempre em dieta e fazendo o show há várias horas ali, cantando com uma sudorese intensa, suando muito, e fazendo uso de bebida alcoólica e energético, ele teve um desequilíbrio iônico, né? E aí se sentiu mal, né? Depois as reportagens falou que ele teve como se fosse uma arritmia, né? Se sentiu mal por causa de um desequilíbrio iônico. É difícil ocorrer nessas condições, né, de um indivíduo saudável, mas pode ocorrer sim, né? Principalmente quando a gente tem o uso de alguns diuréticos, porque tem diuréticos que eliminam potássio, tem diuréticos que podem comprometer o balanço hidroeletrolítico do paciente. E aí gerar concentrações inadequadas desses íons na corrente sanguínea e comprometer até a função cardíaca. Olha esse processo, pessoal. Deixa eu ver se vai... que pena que não está... É uma animação. Deixa eu tentar abrir aqui o slide, porque isso é uma animação tão legal que eu queria que vocês vissem, mostrando isso em tempo real. Aí eu compartilho o slide. Eu estou compartilhando a minha tela, não a apresentação. E eu abri a apresentação na minha tela.
na qual tem uma animação. Vocês conseguem ver essa animação? Pessoal? Aqui não, professor. Não consigo ver, não. Mas está Eu não consigo ver também, não. Está compartilhando. Mas a tela está aqui. Mas a tela está... É uma imagem em azul? Isso. Isso. Deixa eu ver. Essa eu tô conseguindo ver, professor. A animação? Sim. Tá dando para ver, professor, tá dando. Ah, legal. O que é isso aí, pessoal? O que vocês acham que é isso? Gustavo? Oi, professor. O que parece isso aí? É a contração dos cardiomiocitos ali, professor. Poxa, foi bem, hein? Ué, não é não? É isso mesmo, é porque está escrito aí, né? Claro. Pessoal, em laboratório, a gente consegue pegar, por exemplo, um coração de um animal, passar por uma solução que a gente chama de colagenase. Essa colagenase, ela destrói o colágeno e sobra só as células cardíacas. Então, a gente consegue ter célula cardíaca viva no laboratório, numa placa assim de Petri, né? Como se fosse numa cuba. Então, eu consigo ter lá células vivas trabalhando, normal, né? De um coração que eu acabei de retirar de um ratinho, por exemplo. A gente consegue fazer vários experimentos com essas células. A gente está vendo aí o desenvolvimento de drogas para combater o coronavírus, e a gente vê que as primeiras etapas de estudo são com as células no laboratório. Você pega a droga, testa na célula, depois você testa no animal, depois animal maior, depois de humano. Então, o estudo com célula, ele sempre precede o estudo com o animal inteiro, vamos dizer assim, com o animal vivo. Então, a gente consegue isolar a célula. Essa imagem aí, ela está ilustrando duas células cardíacas, dois cardiomiócitos. Cito células, mio, músculo, cardio, músculo cardíaco. Então, cardiomiócito é uma célula muscular cardíaca. Na imagem à esquerda, elas são as duas mesmas células que é da imagem à direita. Só que na imagem à esquerda, a gente tem um microscópio que chama microscópio de fluorescência. Existem poucos no Brasil, é um microscópio caro, às vezes mais de uma universidade se une para comprar. No laboratório que eu trabalhava, ainda que eu tenho parceria, a gente tem esse microscópio de fluorescência, e a gente coloca a célula viva no microscópio e coloca uma substância que se liga ao cálcio. É um marcador de fluorescência, que a gente chama. Toda vez que o cálcio aumenta, ele emite fluorescência, porque ele está com esse marcador. Na célula à esquerda, na imagem à esquerda, a gente colocou as células no microscópio de fluorescência e colocamos esse marcador. Toda vez que o cálcio aumentava na célula, a gente via esse clarão aí, né, como se fosse um raio, significando o aumento da fluorescência e significando o aumento das concentrações de cálcio intracelular. Quando que esse cálcio aumenta na célula? Quando a célula despolariza. E mais interessante,
o tecido cardíaco ele tem a despolarização automática, ele tem um automatismo, as células são capazes de gerar sua própria atividade elétrica. Claro que o nódo sinusal é quem faz isso primeiramente, mas mesmo as células isoladas, na ausência do nódo sinusal, elas começam a se despolarizar espontaneamente, começa a gerar atividade elétrica, porque é uma característica da célula. E aí, à esquerda, a gente vê que toda vez que ela despolariza, aumenta a quantidade de cálcio dentro da célula. Quando aumenta o cálcio dentro da célula, o que a gente vê? À direita, a contração. Então, essa aqui é uma imagem real, uma gravação real de uma imagem de células cardíacas, mostrando aí, na íntegra, como é que é esse processo de acoplamento, excitação, contração cardíaca. Anotem esse termo para vocês pesquisarem. Acoplamento, excitação, contração cardíaca. Né? Ele é o processo pelo qual a atividade elétrica leva à atividade contrátil. Né? E a gente está vendo isso aí na íntegra, como que isso ocorre e o papel do cálcio nesse processo, né? Que o cálcio aumenta e logo em seguida há a contração. E há uma relação temporal. Primeiro ocorre a atividade elétrica, depois ocorrer a atividade contrátil. E através dessa animação, eu mostro mais. Lembra que da sinapse elétrica, na sinapse elétrica, uma célula tem intimidade com a outra, ou seja, as membranas plasmáticas de uma célula estão conectadas umas às outras. Então, observe que o cálcio aumenta numa célula, imediatamente ele aumenta na outra célula. Né? Por quê? Porque aquela variação das concentrações iônicas que ocorre durante o potencial de ação, que entra sódio, sai potássio, entra cálcio, a célula vizinha ela está conectada através de junções gap, que são junções comunicantes, umas às outras. As células estão conectadas através dessas junções. Então, um citoplasma celular se comunica com outro citoplasma, de tal modo que quando há variação de concentrações iônicas numa célula, logo em seguida a outra célula percebe essa variação também e já despolariza. Isso faz com que o coração se contraia quase simultaneamente, as suas câmaras, os átrios se contraem simultaneamente e os ventrículos se contraem simultaneamente. Né? Um processo que nós chamamos de sincício cardíaco. O que é sincício cardíaco? É como se todas as células funcionassem como um tecido único, se contraindo ao mesmo tempo. Né? Bastante interessante esse funcionamento aí. Se eu interfiro com a concentração de cálcio, ou se eu interfiro com o potencial de ação, eu interfiro com a contração celular. Sobre o ponto de vista temporal, como é que ocorre isso no tempo? Estão vendo a minha tela com um gráfico? Sim? Sim, professor, sim, pode ver. Beleza. Em azul, eu tenho potencial de ação. Né? Ele sai lá menos 85, vai até mais 20 milivolts, né? Fase zero, despolariza. Depois ele repolariza parcialmente, e aí eu tenho a fase de platô. Fase de platô, na qual lá a gente tem a entrada de cálcio, né? Aí depois eu tenho a fase de despolarização, repolarização até repolarização completa. Em vermelho, né? O que eu estou mostrando aqui? A entrada de cálcio na célula. À medida que despolariza a célula, né, e começa aqui a repolarizar, principalmente na fase de platô, eu tenho em vermelho o aumento das concentrações intracelulares de cálcio. Concentração, toda vez que vocês virem
olha à direita do slide, tem lá o símbolo do cálcio, Ca2+, e entre eles existe como se fosse um colchete, não sei se é colchete que chama isso aí, acho que é colchete. Toda vez que o íon estiver dentro de um colchete assim, significa concentração. Então, as concentrações de cálcio aumentam na fase de platô do potencial de ação. E em verde, o que a gente tem? O aumento da força. Então, a força de contração do músculo cardíaco está diretamente relacionado ao aumento das concentrações de cálcio. Por que eu estou mostrando isso? Porque em condições de falência cardíaca, como na insuficiência cardíaca, todos esses 3 componentes ficam alterados. Tanto a questão temporal, observam que isso ocorre em função do tempo, e são milésimos de segundo, né? Esse tempo fica alterado na insuficiência cardíaca, assim como a alteração do potencial de ação, alteração na concentração de cálcio e alteração de força, né? Tudo isso ocorre num coração que está insuficiente. Ele ocorre alterações dessas temporais e dessas concentrações. Per minute. The heart's beating rhythms are driven by electrical impulses within the heart. In a normal heart rhythm, electrical signals originate in the heart's natural pacemaker. É uma animação, não The sei heart's se... beating rhythms are driven by electrical impulses within the heart. In a normal heart rhythm, electrical signals originate in the heart's natural pacemaker, the sinoatrial node, also called the SA node. These electrical signals travel from the atria to the ventricles in a defined rhythmic pattern. The electrical signals pass through the atrioventricular, or AV node. The AV node acts as a natural gatekeeper for the heart, through which all the heart's electrical signals. Não sei se deu para vocês verem essa imagem, é uma animação mostrando que todo o processo contrátil, né, depende da atividade elétrica. Então, como é que ocorre isso em fases, né? Quais são as fases aí da contração do miocárdio? Tem que gravar isso aqui. Primeira coisa, despolarização da membrana. Então, ocorre o potencial de ação, despolariza a membrana. Depois, abertura dos canais lentos de cálcio. Terceiro, entrada de íons cálcio. Quarto, liberação entrou aqui o íon cálcio, né, na imagem esquerda. Esse cálcio libera o cálcio que estava armazenado lá dentro do retículo sarcoplasmático. E aí, em quinto e por último, ocorre a interação do cálcio com a troponina para iniciar a contração da fibra cardíaca. Então, esse processo aqui... Eita, quem está com essa música aí? Que é isso? Rapaz, não que bailão, hein? Rapaz, tá prestando atenção na aula, hein? Esse tá. Pessoal, então, essas etapas aqui, essas 5 etapas, é o processo pelo qual nós temos o acoplamento, excitação, contração cardíaca, né? A atividade elétrica, através do potencial de ação, ela faz a abertura dos canais de cálcio, entra cálcio, o cálcio libera o cálcio armazenado no retículo, esse cálcio, juntamente com o cálcio que entrou, né, esse cálcio liberado do retículo, mais o cálcio que entrou, vai se unir para aumentar as concentrações de cálcio dentro da célula e se ligar lá aos filamentos contráteis para realizar a contração. Esse processo pelo qual o cálcio libera cálcio, ele é conhecido como cálcio induzindo a liberação de cálcio, do inglês calcium induced calcium release, né?
Então, esse processo aqui vocês têm que saber para entender por que a atividade elétrica é tão importante para o coração, né? Quando a gente avalia a atividade elétrica, que é um exame simples e barato, né, e corriqueiro, a gente está inferindo sobre o funcionamento contrátil do coração, né? Alterações da atividade elétrica comprometem toda a funcionalidade contrátil e mecânica do coração, porque interfere nesses processos. Essa imagem aqui, essa animação, ela ilustra aquelas etapas ali. Tudo isso está ocorrendo em milésimos de segundo, né? A atividade elétrica está fazendo todo esse processo aqui. Dá para ver a animação, não, né? Cardiac myocytes make up approximately 7% of the mass of the heart and are enmeshed in a collagen network that acts as a supporting framework. Blood is supplied to individual cardiac myocytes through capillaries that are in close proximity to them. Cardiac myocytes are comprised of actin and myosin myofilaments, whose organization gives rise to the characteristic striated appearance of cardiac muscle. There are two prominent organelles within cardiac myocytes: the mitochondria, which produce energy, and the sarcoplasmic reticulum, which regulates calcium handling in the cell. Cardiac contraction is initiated when extracellular calcium moves into the cell across the voltage-dependent L-type calcium channel. The calcium that enters the cell triggers calcium release from the ryanodine receptor through a process known as calcium-triggered calcium release. Calcium that is released from the sarcoplasmic reticulum binds to the actin-thin filaments, thereby initiating contraction of the sarcomeres. At the end of the contraction sequence, calcium comes off of the myofilaments and is actively transported back into the sarcoplasmic reticulum by the calcium pump in its membrane. Calcium is also transported out of the cell into the extracellular space by a membrane-bound pump sodium-calcium exchanger, which is not shown here. Pessoal, não sei se deu para vocês verem, mas todos esses vídeos eu já tinha deixado lá no conteúdo postado, embora eles estejam aleatórios lá, vocês abram a aula e vão procurando esses vídeos para interpretar. Aqui está mostrando justamente esse processo na qual o cálcio faz a liberação de cálcio do retículo. Esse cálcio do retículo se liga lá aos miofilamentos contráteis, levam à contração, depois o cálcio retorna para o retículo para que ocorra isso novamente. Todo esse processo ocorre a cada batimento cardíaco. Interessante lembrar que isso varia entre animais, entre espécies de animais da natureza. O coelho, por exemplo, ele não tem o retículo sarcoplasmático, as células cardíacas dele. Não tem, não que não tenha, mas assim, não tem um papel importante como no ser humano. O cálcio que entra nas células cardíacas do coelho já vai direto para se contrair. Isso faz com que o coração tenha uma velocidade de resposta muito maior, porque despolarizou, o cálcio já entra e já leva à contração. Com o ser humano tem que se ligar lá no retículo, liberar o cálcio do retículo, depois tem que, né, de contrair, tem que voltar o cálcio para o retículo, tudo isso leva tempo, né? Mas são adaptações dos animais, da natureza, para desempenhar cada um o seu papel. Bom, vou parar por aqui, sistema de condução, e na próxima aula a gente fecha o ciclo cardíaco e os eventos mecânicos. Pessoal, eu quero muito que vocês façam a leitura do capítulo do livro de Fisiologia da Margarida Aires. Eu acho que eu tenho baixado aqui no meu pendrive aqui, no meu HD externo, e se eu achar, eu envio para vocês para fazer a leitura, porque para vocês entenderem as minúcias desse processo, né? E para fazer a leitura de um texto completo, para facilitar o entendimento do funcionamento cardíaco. Não tem segredo, não tem muita dificuldade, e é muito bacana como tudo ocorre.
Ok? Vou interromper a gravação aqui para a gente bater um papo.